Salve, salve! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma aulinha rápida aqui de história. Um pouco de introdução, né, à história, né? Assim, a história ela é dividida em duas partes: a pré-história e a história. A pré-história ela começa com o surgimento do primeiro ser humano aqui no tempo e no espaço, até a escrita. Isso é a pré-história. Da escrita até nossos dias é a história. Então vamos lá, rapidinho. Então, nós chegamos aqui e fizemos a nossa marcha até desenvolver a escrita. Passamos pelo estágio da pedra lascada, pedra polida e o período neolítico ou metalista, que é onde nós descobrimos os principais metais e usufruímos dele. Então, nós chegamos na condição de nômades, né? Não tem morada fixa. A gente não tinha capacidade de produzir nosso próprio alimento, então a gente saía à procura desse alimento. E devido à diversidade que existia na época, nós utilizamos a pedra para fazer nossas armas, nossos instrumentos para costurar nossas roupas para nos aquecermos do frio. Então, lascada porque era tudo muito rude, né? Tudo lascava ali, tudo rápido devido aos ataques, né, dos animais selvagens da época. Então era tudo. E também o nosso cérebro, nosso intelecto ainda não era muito bem desenvolvido. Por isso a coisa meio rústica, meio, entre aspas, de qualquer jeito. Aí, com a evolução do tempo, e com a ocupação do espaço no nosso planeta, a gente chega na condição da pedra polida, a gente começa a sofisticar esse material. Então, em vez de só lascar, a gente já começa a poli-lo. Então, já dá uma melhorada, uma sofisticada. Assim como o nosso intelecto também começa a desenvolver. Então, a gente já começa a articular algumas palavras, a tentar já comunicar entre os grupos, já começamos a ter o discernimento seguinte: vamos começar a fixar em determinados lugares, vamos fazer umas certas divisões de tarefa, e então assim, determinadas pessoas vão tomar conta disso e determinadas pessoas vão fazer isso. Então, a divisão do trabalho pela questão sexual, mulheres isso ou os homens aquilo. Então, a gente chega nessa idade política. Aí a gente sofistica mais um pouco à medida que vai avançando no espaço-tempo e à medida que nós vamos nos desenvolvendo o intelecto, a gente chega na Neolítico. A gente começa a descobrir os metais, começa a trabalhar com eles. O cobre, o ferro e o zinco. E aí então começa essa sofisticação. E aí nesse período também a gente começa a desenvolver a agricultura. Quando a gente começa a desenvolver a agricultura, a gente para com o nomadismo e passa por sedentarismo. Ou seja, a gente começa a fixar nos lugares. E quando eu fixo nos lugares, começo a organizar esses grupamentos humanos e eu descubro a propriedade privada.
E dessa propriedade privada eu organizo a minha família. E com a propriedade privada e com a família, e com o desenvolvimento da agricultura, e com esses grupamentos que agora já começam a entrar em choque pela ocupação do espaço, porque agora nós somos sedentários, fixados em um lugar. Então a gente tende a aumentar essa propriedade privada, a gente tende a entrar em conflitos com os grupos vizinhos. E nós começamos a perceber o seguinte, que esses conflitos estavam causando mais prejuízo do que benefício. Então, por convenções, a gente percebeu que era melhor criar uma instituição que vai organizar isso. Nasce o Estado. Então a gente sai desse estágio natural e entra num estado civil. Leis, organização. Uma sociedade organizada por lei. Uma sociedade civil. E diante desse complexo que nós estamos criando, se fez necessário que a escrita. Vamos organizar isso aqui. Vamos positivar isso aqui. Vamos escrever. Vamos passar para o papel isso aqui. Aí a gente entra na história propriamente dita. Na história, nós dividimos o período inicial dela em grandes civilizações. São elas aqueles regiões próximos dos rios. Nós tivemos o Egito, Rio Nilo, a Mesopotâmia, Tigres e Eufrates. Mesopotâmia, terra no meio do rio. Aí, China, Rio Amarelo. A Índia, o Rio Hindu. Então, essas são as grandes civilizações. Ali começam as grandes guerras, as grandes ocupações, a escravidão, a ocupação de um povo ocupando, derrotando um outro povo, retomada de poder, ascensão ao poder, dissolução dos impérios, auge dos impérios, papapá, papapá, papapá. Então isso a gente chama de civilizações. Essa é a primeira parte da história antiga. Então nós temos lá China, civilização chinesa. A civilização hebraica, a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, a civilização hindu, a Índia. Aí nós tivemos alguns povos, os hebreus, devido à diversidade geográfica e o espaço geográfico, desenvolveram o pastoril. Os egípcios, devido à condição geográfica, à situação territorial, beira do rio Nilo, a agricultura. Assim também foi na China, assim também foi na Índia. E esses povos que nem tinham essas condições geográficas próximo de rios e nem pôde se dedicar ao pastoril porque o solo era tão infértil, alçaram para o comércio. Os fenícios, os vinks, né, que vai dar origem aos países nórdicos hoje, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça. Aí então, comércio, porque eles só tinham o mar para poder fazer o comércio. Né? E aí então, isso tudo são civilizações da história antiga, porque isso é lá nos primórdios. E toda essa cultura civilista proporcionou a nós um período
clássico, né? O auge dessa civilização, toda sintetizada em Grécia e Roma. Grécia, onde nasce a democracia, esse período clássico. Roma, toda essa coisa jurídica, essa coisa do império expansionista, essa coisa da cultura sobrepõe a todas as culturas. E aí é que nasce o nosso pensamento, né? Através das explicações dos gregos, né? Que é dividido também em dois grandes períodos, pré-socrático e os socrático. Sócrates e os seus discípulos, Platão e Aristóteles. E os pré-socráticos, Parmênides, Heráclito, Zenão, né? O cosmo, o estudo do cosmo, da natureza, a astrologia, da dialética, né? Estudo nessa Grécia clássica, arcaica. Depois nós teremos a Grécia homérica, e aí chegaremos no momento clássico, no século V a.C., na era de Péricles, onde se desenvolveu a democracia, onde se desenvolveu a ideia de cidadão, quem eram os cidadãos. Então, o arcabouço disso aí. E aí depois a gente permeia para Roma, monárquica, republicana, império. Esse império que expandiu, que vai dar origem à Europa como nós conhecemos hoje. Então, isso é história. E dessa história, né, que vai se concentrar em três grandes áreas, né, Roma, que é o auge desse momento clássico. Aí nós temos toda aquela riqueza, né, da Mesopotâmia, da Índia, né, isso, Oriente Médio, Turquia, até chegar na China. Então, esse mundo deslocado, né? E aí o Mediterrâneo, que é a terceira região, o norte da África, o Egito, né? Cartago, onde o comércio ali com os fenícios, né? Os vincs, né? Aí a, as religiões ali, né? Sai da condição de politeísta e entra na condição de monoteísta, uma única divindade. Isso começa com os hebreus, de origem semita, que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como judeu. E aí, num segundo momento, ali já no finalzinho do Império Romano, nasce uma outra religião, o cristianismo, né, que já tem um esboço ali com Platão, né? E aí nós temos uma outra terceira religião quando passa ali para Mediterrâneo, norte da África, aquela deserta ali da Arábia Saudita, que é o Islã, né? O islâmico, o mundo muçulmano, o mundo mouro, que ocupa aquela região através da expansão islâmica, ocupa toda aquela região do norte da África, né? O Estreito de Gibraltar, aí chega ali na Europa pela Península Ibérica, né? E concentra-se ali, no século VIII da nossa era.
E aí o mundo fica, né, ali no Mediterrâneo. O comércio se concentra naquela região e mais a rota da seda que até chegar na China, passando pela Turquia, pela onde é a Rússia hoje, aquela região Afeganistão, Uzbequistão, Turquequistão, e aí vai alçando até chegar na China, né? Então, e aí coincide com o período da Idade Média, que é o fim de Roma, né? Essa ruralização da sociedade europeia, né? Essa coisa do feudalismo, né? Isso a gente chama de a Alta Idade Média. Esse período aí do final do Império Romano no Ocidente, 476, até o declínio do Império Romano no Oriente, que é a queda de Constantinopla em 1453. É porque Roma, ela expandiu tanto que ela foi dividida em duas grandes regiões, a do Ocidente, capital Roma, e a do Oriente, capital Constantinopla, onde é Istambul hoje na Turquia. Então, essa parte ocidental, com a queda de Roma, ela tende a ruralizar, ela tende a abandonar o comércio, né? Ela tende a refratar, a recuar para o interior. Então, essa é a Alta Idade Média. Essa Alta Idade Média ela vai até as Cruzadas. Com as Cruzadas, a expansão comercial do europeu, né? E, num primeiro momento, justificar a ida à Guerra Santa, salvar a Guerra Santa, a Terra Santa, o Oriente Médio. Aí choca com os muçulmanos. Desse choque, o resultado desse choque é que o europeu ele volta, né, com tudo aquilo que ele viu lá, ele volta, começa a desenvolver de novo o comércio, começa a desenvolver de novo as cidades, começa a desenvolver de novo os estudos, universidade, etc, etc. E aí nós temos a Baixa Idade Média, que é o início, a reorganização desse comércio. A criação dos burgos das cidades, das feiras comerciais. E aí é que começa a despontar os três países: Inglaterra, França e Alemanha, graças ao Sacro Império Romano-Germânico. E aí a gente entra nesse período do Renascimento, que a hora que a Europa começa a deixar de ser a periferia do mundo árabe, do comércio mediterrâneo árabe, ítalo, né, ali aquela região de Veneza, Florença, e começa a deslocar o eixo para o Atlântico. Aí a gente entra na Idade Moderna. Moderna por quê? Porque os europeus daquela época eles começam a se titular moderno. Moderno por quê? Porque agora eles buscam as cidades, eles buscam o comércio, eles buscam o capital. Então começa o estágio de acumulação primitiva de capital. Como que eu vou conseguir acumular esse capital? Através da escravidão compulsória.
que eu vou retirar essa mão de obra escrava de forma compulsória dessa África subsaariana. Então, qual que é a diferença desse escravo compulsório para o escravo que havia na época dos romanos e anterior a Roma? Naquela época, através das guerras, eu expandia meu território e, à medida que eu derrotava os adversários, eu escravizava. Mas nesse escravizar, eu deixava, lógico, implementava toda a minha cultura naquele povo, subjugava aquele povo, implementava a minha cultura e deixava eles trabalhar naquele cenário. Lógico que com uma condição servil, com a condição de vassalo. Eles produziam ali, aquele território que eu ocupei, e passavam parte da produção para mim. Então havia essa relação de feudo, havia essa relação da vassalagem, havia essa relação servil. Aqui na modernidade, não era assim. Era escravo compulsório. Ele era explorado ao máximo. Eu não estava preocupado em transmitir cultura, muito menos que ele me servisse. Estava preocupado em que ele me produzisse o maior número de riqueza possível, para que eu pudesse fazer essa acumulação primitiva. E com essa acumulação primitiva, eu equilibraria a minha balança comercial. Era isso, a medida da riqueza era esse balanço comercial. Então, para isso, eu tinha que ter uma classe mercantil forte, burguesia, um Estado nacional forte, esse rei absoluto, organizar isso aí e sustentar desse sistema por esse escravo compulsório. Era isso. Isso é a modernidade. Isso é a primeira tentativa de globalização do planeta. Por quê? Porque o que eu tinha de conhecimento da época, norte da África e partes da África subsaariana, aquele Oriente Médio, e tinha uma noção vaga do Extremo Oriente. A Europa que eu estava despontando como esse eixo agora, né, deslocando esse eixo do Mediterrâneo para o Atlântico, criando essa hegemonia europeia, rumo às grandes navegações, rumo ao descobrimento do novo mundo, que é o continente americano, num primeiro momento, no segundo momento a Oceania. E aí, então eu vou ter, a partir do século XIX, esse mundo globalizado como eu tenho hoje. Então, dentro da modernidade, eu vou ter as revoluções burguesas, a reforma protestante e esse projeto europeu, etnocentro civilizador, que vai, à medida que ele vai avançando nesses novos continentes, ele vai destruindo toda essa civilização e colocando a civilização europeia. E a história ela passa a ser escrita dessa forma etnocêntrica, o europeu como centro de tudo. Então a ideia que se tem é que a história da América ela começa com a ocupação europeia. Antes disso não havia América. Então a América só passa a existir com o descobrimento das grandes navegações, né? A Ibérica para a América Latina, anglo-saxão para a América do Norte. Então, ambos a presença europeia. Portugal e Espanha vai colonizar
América Latina, e a América anglo-saxã vai colonizar a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E aí então vai também, num segundo momento, um novo empreendimento comercial, que é a segunda fase do capitalismo, que é a Revolução Industrial, né? Que é a primeira Revolução Industrial. Então, isso foi essa história para chegar nesse momento da modernidade. Esse projeto moderno implementado pelo europeu a partir do século XVI. Né? Então, isso é um arcabouço rápido. Para daí depois, num outro momento, a gente vai explicar a Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa para cá. A Revolução Francesa nada mais é do que a consolidação do capitalismo no mundo ocidental. Então fica aí para a próxima Idade Contemporânea. Valeu, um abraço.